Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor David Robertson. Hoje nós vamos precisar prestar bem atenção no ensino, porque ele é longo. Muitas vezes as pessoas perdem o fio da meada, porque o pastor David vai lá longe, lá atrás na Bíblia, mostrar ensinos para poder exemplificar, deixar bem claro o que ele está ensinando. Então, às vezes, a gente pode até pensar que ele sai de um assunto, passa para o outro e vai para o outro, e não é. É o mesmo assunto. Então, você presta atenção, porque ele vai falar da importância de andar no amor de Deus e o perigo que as pessoas correm quando elas são usadas por Deus. Tem muitas pessoas que começam a orar em línguas um pouquinho e logo aparece o dom, o chamado, e elas saem correndo pregar o evangelho já com os dons sem estarem maduros espiritualmente. E o que é estar maduro espiritualmente? É andar num nível no amor de Deus onde o diabo não pode nos destruir. Então é muito importante o crescimento espiritual. E nós temos esse crescimento espiritual baseado no tanto do amor de Deus que está operando dentro de nós. E ele vai dar exemplos de ministros que caíram no ministério, não é, por causa da falta do amor de Deus operando em seus corações. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então vamos acompanhar atentamente este ensino agora com o pastor David. The earth and all the works in it Em todas as obras que existem nisso, are going to pass away with a roaring noise tudo isso vai passar com um estrondo muito alto and a fervent heat, e um calor muito forte. and all the works therein E todas as obras que estão will be burned. nisso tudo vão ser queimadas. And at that time, E nesse momento, what you did for him is what o counts. que você fez por ele é o que conta. The only thing eternal in this room A única coisa eterna nesse lugar is you. é você. When heaven manifested its love for you, Quando o céu manifestou o seu amor por você, the right for you and I to make choices, o direito de nós fazermos escolhas, it cost heaven everything. custou tudo para o céu. He didn't want a robot. Ele não queria robôs. When you say, I love you, Quando você diz, eu te amo, te amo, Jesus Cristo. When you say that, quando você diz isso, he knows. ele sabe. He knows Ele sabe you said it que você disse isso. because you do love him. Porque você realmente ama You ele. were given a choice. Porque você foi dado a escolha a você. E você tomou essa decisão. In the vision I had us jogging through a prayer. A visão que eu tive, eu estava correndo em um playground Kids was on merry-go-round, e as crianças estavam no balanço, teeter-totters. estavam no gira-gira, no They escorregador, were yelling and chasing each other. e estavam gritando, correndo uma atrás da outra. I'm thinking, what am I doing here? E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? I was running, you Eu know, estava correndo. in the vision. E na visão, What am I doing here? eu estava nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui? I looked at all the kids playing. Aí eu olhei para todas as crianças There brincando was some bullies out there too. e tinha umas crianças malignas. And I thought, E eu pensei, And he says, ele disse, don't hurt the children. não magoe as crianças. He says, just keep going. Ele disse, continue seguindo em frente. They're going to make it. Elas vão chegar lá. And then I realized there was a bunch of preachers. E aí eu percebi que ele estava falando dos pregadores. So he said, don't hurt the children. Ele disse, não magoe as crianças. Changed my whole view. E isso mudou toda a minha visão. And that was when he was beginning to put more of the love of God in. Foi quando ele começou a colocar mais do amor de Deus em mim. It's the last key he's given me. Foi a última chave que ele me deu. He's not given me another sense. Não me deu uma chave outra chave desde então. First, Primeiro, it was the edification key, foi a chave da edificação, praying in the Holy Ghost. orar no Espírito Santo. Then it was the meditation key. E aí foi a chave da meditação. Then it was the fasting key. Depois a chave do jejum. Finally, Finalmente, he showed me a big medieval door, ele me mostrou uma porta bem grande medieval, like 10th century. do século X. A big lock, it'd take two men.
que tinha aquela trava grande que precisava de 2 homens para levantar. They unlocked it, E eles abriram aquilo and it cracked about this wide. e a porta abriu só um pouquinho assim. Light came out from behind. E veio muita luz do outro lado. And he said to me, E ele me disse: "This is the place preachers quit falling from." é nesse lugar que os pregadores não conseguem entrar. I went on to discover E aí eu fui descobrir it was the love of God that was behind the door. que era o amor de Deus que estava do outro lado da porta. And when the word says Quando a palavra diz it never fails, que ele nunca falha, really, é verdade. it doesn't. Não falha. It doesn't. Não falha. I keep thinking Eu fico pensando that I found out what there is to find out, que descobri o que tinha para ser descoberto. only to find out E depois eu acabo descobrindo I didn't. que eu ainda não descobri tudo. He said, God is. Ele disse: Deus é. God is Deus é love. amor. How are you going to come to the end of that? Como que você vai chegar no fim disso? Well, the more I find out, Quanto mais eu descubro, not only the more peace, não só eu tenho mais paz, but victory. mas mais vitória. What did Peter say? O que Pedro disse? Humble yourself under the mighty hand of God, Humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus, that he might exalt you in due time, para que Ele te exalte no momento certo, casting the whole of your care over lançando onto him. todas as suas ansiedades sobre Ele. So when he said, humble yourself under the hand Então, of quando God, Ele disse, se humilhe debaixo da mão de Deus, how in the world would I do that? como que eu vou fazer isso? He said, by casting Ele the disse, whole por lançar of your care over on todos him. os seus cuidados sobre Then Ele. he tells you why. E então Ele te diz por Your quê. adversary, Porque o seu your adversário, enemy, o seu inimigo, like a roaring lion, como um leão que fica rugindo, walketh about seeking whom he may anda devour. ao seu redor procurando a quem possa devorar. And he said, E Ele disse, whom resist steadfast in the faith. ao qual você deve resistir na fé, Satan as a roaring lion is looking for people to porque devour. Satanás, ele é um leão que fica rugindo e ele quer devorar as pessoas. What makes me devourable? E o que me faz ser devorável? That's what he said. É isso que ele disse. Cast the whole of your care on him, Lance todos os seus cuidados sobre so he ele, can lavish his care on you. para que ele possa cuidar de você. Your adversary, the devil, Porque o seu adversário, o diabo, he's just looking for people ele full está of care, buscando por pessoas cheias de preocupações. 'cause that's what he uses to devour. Porque é isso que ele usa para poder te devorar. Whom resist Mas steadfast in the faith. resista a ele com a fé. Then the highest form E a forma of mais, resisting the a, devil a maior forma de resistir ao diabo by not taking the care é por não aceitar a preocupação, makes you devourable. que faz de você devorável. That even sounded good when I said it, Até soou bem quando eu disse. much less walking in it. Imagine se você andar nisso. Hallelujah. Well, what have you discovered? E então o que você descobriu? Something I can't define with words. Algo que eu não consigo definir com palavras. 36 years of preaching, 36 anos de ministério, these last 4 nos últimos 4, have been some of the greatest, foram os momentos peaceful, de mais paz, successful de sucesso days that I've ever lived. que eu já vivi. I have good news about the walk of the Spirit, the walk of power. Eu tenho boas notícias sobre o andar no Espírito e andar no poder. I have good news. Tenho, Got to really be good news e tem que ser boas notícias for me to talk about it. para eu poder falar sobre isso. The book is at the press right now, getting put into Spanish, O livro está já sendo impresso em espanhol. being printed right now. Está sendo impresso agora mesmo.
And already God did some miraculous things, so E Deus já fez coisas miraculosas. telling you because I want you to pray. Então eu estou dizendo para você que você ore, Give God free course with it. para que Deus tenha liberdade nisso. But there was a preacher in USA, Teve um pregador nos Estados Unidos and he's also an entrepreneur. e ele também é um empresário. He handles millions for the gospel. Ele lida com milhões para o That's evangelho. what I understand. É isso que eu sei. He paid $100,000 Ele pagou 100 mil to bring a bunch of preachers to Cuba, para levar um monte de pregadores para Cuba. and had a big spiritual leader conference. E aí teve uma conferência bem grande para líderes, muito grande a conferência. So a friend of mine was one preacher he paid to go. E aí um amigo meu foi um dos pregadores que foi. Put them all in hotels, E ele colocou os pregadores em plane hotéis, tickets, pagou as cost passagens, the entrepreneur tudo o que precisava. $100,000. E tudo isso custou 100 mil dólares. My good friend that went, E esse meu amigo que foi, he gave him the walk of the Spirit, the walk of ele power. deu para esse homem o Andar no Espírito, Andar no Poder, o So he livro. starts reading it in Cuba. Então ele começou a ler lá em Cuba, Read it on the airplane on the way home. leu no avião voltando para casa. Then he asked my friend, E aí perguntou para o meu amigo: "Can I get this book?" posso receber esse livro? And it's at the printers right now. E já está sendo impresso. Already was there, E já estava sendo impresso going into Spanish. em espanhol. So he wants cases and cases Então ele quer caixas e caixas to put into the hands of the leaders, para spiritual colocar nas leaders mãos daqueles in líderes Cuba. espirituais em Cuba. Hallelujah. How can I not get happy about Como that? que eu posso não ficar feliz com isso? Does the devil like me? O diabo gosta de mim? No, and that's something I boast about. Não, e eu me orgulho muito disso. Hallelujah. Some things belong to God, Algumas coisas pertencem a Deus and all the glory, e toda a glória, and I mean all the glory, toda a glória is one of those things. é uma dessas coisas. What 1 Corinthians 14 and 1? O que 1 Coríntios 14:1 diz? He that prays in the unknown tongue Aquele que ora numa língua estranha speaketh not unto não fala man, com homens, men, inclusive women. mas também as mulheres. He that prays in the unknown tongue speaks not Aquele unto que ora numa língua women. desconhecida não fala com homens ou mulheres, but unto God. mas com Deus. Then he explains E aí ele se explica. howbeit, he said, No entanto, ele diz: we're not speaking to you. não estou falando com você. At the moment you utter that No first momento syllable, em que você pronuncia aquela primeira sílaba, you're talking directly to você God. está falando diretamente com Deus. Speaketh not unto men, Não fala com homens, but unto God. mas com Deus. Howbeit. No entanto, Then what in the world's going on? então o que está acontecendo? In the Spirit. No Espírito. So it's obvious Então é óbvio that the moment you utter your first que no momento sentence, que você fala a sua primeira frase, that you put yourself in the Spirit. que você se coloca no Espírito. Because your human spirit Porque o seu espírito humano is in a holy communion with está God. numa comunhão santa com Deus. You're actually talking to Você Him. está mesmo falando com Ele. And not only talking to E Him, não só falando com Ele, but out of a mind mas falando através the Holy Spirit da mente que o Espírito Santo está orando por você to the Father. para o Pai. I mean, one member of the Godhead, Um membro da Trindade cria a oração and the other member e o answers it. outro membro responde. It's a no-lose situation. Essa é uma situação que não tem como perder. Speaking not unto men, unto God. Não fala com homens, fala com Deus. Howbeit, No In entanto, the Spirit. no Espírito, He said, this man is ele speaking disse: esse mysteries. homem está falando mistérios. Then he explains. E aí ele explica. He said, for he that prophesies, Porque aquele que profetiza, what would happen if I prophesied? o que acontece se eu profetizar? I would probably say, Eu provavelmente diria: the Lord has given me, yes, thus saith the Lord. sim, assim diz o Senhor. And then I would tell you the mind of E aí Christ. eu te diria a mente de Cristo. Yea, the Lord would say, O Senhor disse, remember my old examples? lembra dos meus exemplos? Yea, the Lord would say, O Senhor diz: if thou wouldest hold thy hands se up, você levantar suas mãos,
for 5 minutes por 5 minutos and not put them e down, não abaixá-las, at the end of the 5 no fim dos 5 I'll minutos, release a messenger eu vou enviar um who will mensageiro find you que vai te encontrar and he'll give you $1 million. e vai te dar $1 milhão de Well, your dólares. hands would go. Sua mão ia fazer assim. Even your girlfriend that you're engaged to, Até a sua namorada, Sweetie a sua noiva, What vai are you chegar doing? e falar: o que você está fazendo? give me a little Me mooch. dá um beijinho, Give me a hug. me dá um abraço. Nobody could get your arms down. Ninguém ia abaixar seus braços. Put a tractor on them. Podia pegar um trator. Then, of course, at the end of 5 minutes, E aí acabavam 5 minutos, you would intercept $1 million você somewhere ia receber the next day. $1 milhão de dólares em algum lugar. Well, if I prophesy, E se eu profetizar, the church is edified a igreja é edificada. because you know the mind of Christ. Porque você conhece então a mente de You can Cristo act e accordingly. pode agir de acordo com ela. But then he said Mas então ele disse: that he that prays in the unknown mas tongue aquele que ora numa língua desconhecida edifies himself. se edifica. He that prophesies Aquele que profetiza edifies the church. edifica a igreja. He that prays in the unknown Aquele tongue que ora numa língua estranha edifies himself. se edifica. But the reasons are the same. Mas as razões são as mesmas. Prophecy A profecia manifests the mind of Christ manifesta a mente de Cristo collectively. para o público. Praying in tongues E a oração em línguas manifests the mind of Christ manifesta a mente de Cristo to you para você, privately individualmente, as he sets quando ele diz his plan o plano dele and his purpose. e o propósito dele para você. You hear me? Estão ouvindo? Why are you preaching in tongues to us? Por que você está pregando em línguas had para the nós? book. Nós temos o livro. Por que você está pregando sobre Português. línguas? Nós já temos o livro em You treated português. us like we don't know anything. Você está falando como se a gente não soubesse de nada. Get used to it. Se acostumem. He treats me that way a lot. Ele também me trata desse jeito. About the time I get to think I'm knowing something, Quando eu penso que eu sei de alguma coisa, I find out how little I know. eu descubro que não sei nada. Hallelujah. Oh, what are you discovering now? O que você está descobrindo agora? You know, I wondered what revival was really made out of. Eu me perguntava do que era feito o reavivamento. So many of the preachers that were in them Muitos dos pregadores que participaram deles, later were destroyed. depois acabaram sendo destruídos. Alexander Dowie, O Alexander Dowie great revivalist. teve um grande avivamento. One day he built a throne, E um dia ele construiu um trono, crawled up on the throne in a robe, sentou no trono num roupão and declared that he was Elisha to e come. declarou que ele era o Elias que teria que vir. A.A. Allen, O E. Allen, how many heard of him? quantos já ouviram falar dele? He died in a hotel room in his 50s Morreu num quarto de hotel quando ele tinha uns 50 anos, in San Francisco. em São Francisco. He was so racked with pain Ele tinha muita dor, that he couldn't stand it anymore. não estava mais aguentando. There wouldn't be much use telling the rest of it, E não preciso contar mais. but he did anything to get out of the pain. Mas ele fazia de tudo para sair da dor. Branham, E um outro Brennan, William Brennan, oh gosh. In his day, na época dele, he turned the world upside down. ele virou o mundo de cabeça para baixo. There was nothing like him. Não tinha ninguém como ele. The word of knowledge he operated Ele tinha a out of. palavra de conhecimento, The body of Christ hadn't seen anything like that como o corpo de Cristo nunca tinha visto antes, for a long time. por muito tempo. The miracles he operated Os out of, milagres nos quais ele operava, when he told you something was going to happen, quando ele dizia que algo ia acontecer, then it happened. acontecia mesmo. Only one way the devil can stop a man like that. Só tem um jeito do diabo parar uma pessoa como essa. Again, being visited by angels, Ele começou a ser visitado por anjos, not the right ones. não os anjos verdadeiros. Paul said, Paulo disse: lion or an angel from heaven, os anjos do céu ou se um anjo do preach céu any other gospel pregar qualquer outro than evangelho what I've given you. do que o evangelho que eu te dei,
Não aceite. Well, he began to preach E ele começou a pregar for a period of time. um pouco. He received such controversy. Ele teve muita polêmica. It really wasn't God's will for women to procreate. Que não era a vontade de Deus que as mulheres It wasn't his procriassem. plan for the human Não race. era o plano para a raça humana. And for a while he even E preached por um tempo ele até chegou a pregar that women weren't any higher than animals. que as mulheres não eram mais que You'd animais. think he had a problem. Você achar que ele tinha um But his problema, wife loved him. mas a esposa dele amava ele. What happens in revival? O que acontece no avivamento? I know Brazil's going to have a great revival. Eu sei que o Brasil vai ter um grande avivamento. I know that. Eu sei disso. And I know Japan is too. E sei que o Japão também vai ter. Those two countries I Esses know dois about países, because they're in my future. eu sei desses dois países porque eles estão no meu futuro. But I know Brazil's going to have a great revival. Mas eu sei que o Brasil vai ter um grande avivamento. I get to be part of it. E eu vou ser parte disso. So do you. E vocês também. Why he won't let me really teach any different? Então, por que ele não me deixa ensinar outra coisa? Please. Por favor. When I look behind that door, Quando eu olhei do outro lado daquela porta, it didn't mean a lot to me when the light was escaping. não significou muito para mim quando aquela luz saiu de lá. Even when he said it was the love of God. Mesmo quando ele disse que era o amor de Deus. This is where preachers quit falling. E é aí que os pregadores param de segui-lo. Well, that as a statement, it was nice to preach, E pregar sobre o amor é legal, but I wasn't part of it yet. mas eu não era parte daquilo ainda. See, praying in tongues will keep putting the right key on your life. Mas a oração em línguas sempre traz a chave certa na sua vida. You slam the door, it'll keep unlocking. Você fecha a porta, ela vai de novo e abre ela de novo. Você fecha e ele abre a porta de And novo. you're either going to have to quit Ou praying você para de orar, or go through the door. ou você passa pela porta. Both of them won't stay in your life. Os dois não podem ficar na sua vida. He'll bring you there 100 times. Ele vai te levar lá Please, 100 vezes. Por just go favor, through it. entra lá. Então, amigos, nós precisamos entender que a oração em línguas é necessária, é importante, porque o Espírito Santo vai nos colocar na chave correta, adequada, aquela que nós estamos precisando no momento. Se eu orar bastante em línguas, mas eu estiver precisando de perdoar alguém, precisando de mudar a minha atitude com alguém, o Espírito Santo vai colocar em mim a condição de adoração. Eu vou adorar, eu vou ter um desejo, uma força, eu vou ser guiada para adorar a Deus. E então a adoração vai colocar esse amor de Deus maior dentro de mim e eu vou começar a mudar a minha atitude com as pessoas. Mas se eu precisar de jejuar, o Espírito Santo vai colocar a graça dentro de mim, o desejo de jejuar, a força, e eu vou jejuar, não vai ter problema algum. Eu vou jejuar o tempo necessário que o Espírito Santo colocar para mim. Mas se eu precisar de ler a Bíblia 4 horas por dia, o Espírito Santo vai colocar essa chave em mim. Eu vou ter a condição de ler a palavra de Deus 4 horas por dia. Então veja a importância da oração em línguas. Ela vai me colocar na rocha, onde mal nenhum vai destruir a minha vida. E nem vai poder, porque eu estou sendo preparada pelo Espírito e pela palavra de Deus para vencer todos os ataques do diabo. E eu vou andar na vitória e receber as bênçãos que eu preciso. Então veja a importância de orar em línguas e deixar que o Espírito Santo me leve na chave adequada para o momento da minha vida. Então, agora nós vamos fazer uma oração, já que estamos falando desta necessidade. Entre em concordância aqui comigo e vamos elevar a nossa fé a Deus, nosso Pai, dessa maneira. Pai amado, põe a sua mão poderosa sobre este coração que precisa se entregar mais em oração. Venha com a tua graça agora, Pai, e que seja rompida as barreiras desse coração, da dificuldade de uma comunhão junto de Ti. Toque agora esse coração, fortalece, que esse desejo seja tão forte,
que a partir deste momento, esse telespectador vai se entregar mais em oração e vai ver os frutos dos momentos que passa a sós com você. Eu creio, Pai, que você está abençoando este coração, esta vida. E eu quero nesse momento, Pai, nesse dia, Senhor, pedir que as suas bênçãos sejam sobre esta família, para que eles tenham um Natal abençoado, para que haja, Senhor, a união familiar, coisa que aconteceu de mudar, de haver contenda, divisão, um coração apertado um contra o outro. Isso não pode mais acontecer em nome de Jesus. Põe o teu amor, Pai, a tua graça, para que esses relacionamentos sejam agora, Senhor, unidos em Cristo Jesus. Que haja felicidade nesse dia de Natal, que haja alegria nesse coração e nesta família, em nome de Jesus. E o Ministério Ana Maria Dias e o pastor Dave Robertson, nós todos desejamos a você, telespectador, um Feliz Natal. Que você receba do Senhor Jesus aquilo que você está precisando, que a sua família seja abençoada e tenha um Feliz Natal, em nome de Jesus. Então agora que nós chegamos ao final desse programa, eu quero deixar o nosso endereço para que você possa conhecer mais sobre estes ensinos, receber mais. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.